Não importa o momento que você está passando, se é bom ou se é ruim, especialmente se você está num momento de prisão, está num momento de calúnia, onde até mesmo a sua família te abandonou. Tenha certeza que Deus é contigo, Deus é com você e a promessa de Deus, ela não se aparta. Às vezes você está passando por um momento de seca, às vezes você está passando por um momento que você não merecia passar, mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. Imagine você, dentro de uma família que você tem vários irmãos, você tem irmãs, você tem um pai que te ama e você também ama essas pessoas. E o seu diferencial dentro dessa família é que você é uma pessoa que tem um chamado por Deus, um chamado de Deus, né. Deus te chamou e te deu um dom. Só que esse dom que Deus te deu, ao invés de ser fonte de admiração e de inspiração para os seus parentes, para os seus familiares que estão em volta, aquilo ali é um motivo de inveja. Esse é o personagem que a gente vai falar aqui a respeito de José do Egito. A Bíblia fala que José do Egito tinha um dom de interpretar sonhos e também tinha um dom de ter revelações a partir dos sonhos. E José contava esses sonhos para os seus irmãos, contava esses sonhos para os seus familiares. A Bíblia diz que, certa feita, José indo de encontro com os seus irmãos, já por causa dessa fama e por causa desses sonhos que o José já tinha contado para os seus irmãos, os irmãos de José veem José ao longe e gritam o seguinte: "Lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador". E a palavra diz que enquanto José se encaminhava para se aproximar dos seus irmãos, eles atentaram, eles planejavam contra José. Um disse assim: "Ó, vamos matar ele aqui e vamos falar para o nosso pai que uma besta fera o devorou". E um dos irmãos de José, tendo mais compaixão de José, falou: "Não, não vamos matar ele. Vamos pegar a sua túnica, vamos matar uma ovelha aqui, um cabrito aqui, vamos sangrar, jogar sangue em cima da sua túnica e vamos levar para o nosso pai falando que ele morreu, mas não vamos matar, vamos simplesmente jogar ele dentro desse poço aqui". E isso José caminhando ao encontro deles. E a Bíblia diz que José chega ao encontro deles, eles avançam por cima de José, arranca aquela túnica que era um presente do pai de José, joga José dentro daquele poço. E nisso lá ia passando uma caravana de viajantes, de comerciantes. Eles arrancam José de dentro daquela cova, daquele poço, e vende José como escravo para aqueles viajantes que estavam indo rumo ao Egito. E leva aquela túnica para o seu pai suja de sangue e fala: "Ó, José foi morto por uma besta fera". Mas José estava caminhando para o Egito como escravo. José chega lá no Egito, é vendido para uma família de uma pessoa muito rica e influente no Egito, por nome de Potifar. Vai trabalhar ali na casa de Potifar e tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. A bênção de Deus estava sobre a vida de José, apesar das dificuldades que ele havia passado. Estava longe da terra, estava longe da família, mas a bênção de Deus era sobre a vida de José. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperava. Só que Potifar tinha uma esposa que não era brincadeira. A Bíblia diz que a mulher de Potifar olha para José e se interessou por José. Quis ter relações íntimas com José. E a Bíblia diz que ela chama José num canto, José nega ela, ela segura José e José sai correndo, fica só com a túnica de José na mão. Ela vai lá e fala para Potifar que José, deu em cima dela, queria ficar com ela. E Potifar, conhecendo a sua esposa, ele poderia muito bem, pela lei da época, matar José, mas conhecendo a esposa que tinha, ele não fez isso, teve misericórdia de José. Ali eu vejo a mão de Deus sobre José. E a Bíblia diz que ele pega José e joga José na prisão. Nesse tempo que José está ali na prisão, a bênção de Deus, ela não se afasta de José. A Bíblia diz que José começa a tomar conta, a gerir certa parte da prisão ali, aquela prisão
prospera de certa forma. Ou seja, era um menino que vivia na sua terra, era um menino cheio de dons de Deus, era uma pessoa com promessa de Deus, essa pessoa agora se vê num poço lançado pelos seus irmãos, que deveriam proteger, porque eram seus irmãos mais velhos, deveriam protegê-lo. Esses irmãos vendem ele, ele vai como escravo, ele é caluniado, é jogado na prisão. Ali na prisão ele conhece 2 pessoas, o copeiro do rei que estava ali, e também conhece o padeiro do rei que estava ali. José, esses homens teve sonhos e contaram José esses sonhos. José interpretou esses sonhos, falou: "Ó, você, vai sair daqui e vai voltar a servir o rei, e você vai sair daqui e vai morrer". E assim aconteceu. E José falou assim para o que ia viver: "Todavia, quando você chegar lá diante do rei, lembra-te de mim. Lembra de mim, fala que tem um homem de Deus aqui e diz que eu fui injustiçado". Só que a palavra diz, a história nos diz que esse homem que José interpretou seu sonho, que voltou a servir o rei de novo, ele demorou 2 anos para lembrar de José perante o rei. Ou seja, José fez um favor, aliviou, interpretou seus sonhos, só que dali até José, ele lembrar de José demorou 2 anos. José na prisão, injustamente. E a palavra de Deus diz que o rei tem um sonho, ninguém consegue interpretar esse sonho. Aí o moço que saiu da prisão falou: "Ó, conheço um homem que ele tem um Deus diferente. Ele pode interpretar teu sonho". Aí aquela passagem que a gente conhece das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas, mirrada e das 7 espigas, fartas. José vai lá, interpreta o sonho do rei e fala assim: "Ó rei, 7 vacas gordas significa 7 anos de fartura, assim como as 7 espigas fartas cheias também significam 7 anos de fartura. E as 7 espigas mirradas significam 7 anos de seca, de podridão sobre a terra. Da mesma maneira, as 7 vacas magras significam um tempo de seca". O rei se apavorou e fala: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". José vai dar a ideia para o rei e fala assim: "Ó rei, nesses 7 anos de bênção, de fartura, faz estoque, guarda, raciona, para nos 7 anos de vaca magra, a gente ter o que comer aqui no Egito". O rei falou: "Quem mais eu poderia, colocar para administrar isso, a não ser você, que é um homem temente a Deus, que é um homem que tem a visão de Deus e conseguiu interpretar esse sonho através do teu Deus. Coloca José como governador do Egito". O rei fala lá em Gênesis 41, estou com a Bíblia aberta aqui, a partir do versículo 38, fala que José só não seria mais poderoso do que o rei. Só teria que reportar ao rei, mas todo mundo no Egito, abaixo do rei, abaixo de José, teria que reportar a José. Ou seja, saiu da prisão, saiu da escravidão para a calúnia, da calúnia para a prisão, e da prisão saiu para ser o governador do Egito. E a Bíblia diz que assim como José interpretou aqueles sonhos, assim como José, falou que ia acontecer, aconteceu 7 anos de fartura e logo veio a seca, e essa seca assolou toda a terra, toda a região ali. E aqueles irmãos que julgaram José na cova, venderam José, agora é obrigado a descer para o Egito para comprar mantimento. E ali eles reencontram, para resumir a história, um José vencedor, não aquele José que foi jogado na cova, não aquele José que foi, vendido, aquele menino mirrado, magrinho. Eles encontram ali um homem que, apesar do seu sofrimento, apesar das calúnias que a vida o proporcionara, eles encontram ali um homem que é vencedor. Um homem que entendeu que a promessa de Deus é viva, mesmo quando ele está nos momentos difíceis, a promessa de Deus jamais se aparta deles. E aqui vai a aplicação sobre a sua vida nesse momento. Não importa o momento que você está passando, se é bom ou se é ruim, especialmente se você está num momento de prisão, está num momento de calúnia, onde até mesmo a sua família te abandonou. Tenha certeza
que Deus é contigo, Deus é com você e a promessa de Deus, ela não se aparta. Às vezes você está passando por um momento de seca, às vezes você está passando por um momento que você não merecia passar, mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. A promessa de Deus, ela não morreu. A promessa de Deus ainda está viva sobre você. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse momento. Espero ter tocado o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Te peço, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você conhece que está precisando de uma palavra como essa. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. Amém e amém, Jesus.